resposta, de uma mudança, de restauração. Essa noite você vai estar fazendo esse papel, essa bênção sendo derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Só basta confiar, só basta esperar. Tenho certeza que o Senhor é capaz de solucionar os nossos problemas, mas o segredo é a oração, é o clamor, o seu clamor. Nessa noite você vem abrir o seu coração e venha buscar a presença de Deus, porque só Ele que tem a vida eterna para cada um de nós. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo é buscarmos primeiro a presença de Deus. A partir de quando buscamos a presença dele, a nossa alma é alimentada, a nossa alma é saciada, e aí nós temos mais força de perseverar na presença de Deus e enfrentar as lutas e as batalhas que virão à frente de nós. Aleluia! Feche seus olhos essa noite, vamos fazer oração com o Senhor. Senhor Deus, que essa noite estamos aqui, temos certeza da Tua presença em nossas vidas, temos certeza da Tua presença nessa noite aqui na igreja. Senhor, vem buscar cada um de nós, Senhor, vem derramar a Tua presença sobrenatural. Senhor, vem assim derramar a Tua graça, a Tua glória, a saúde, a unção da saúde, a unção do renovo, a unção do Teu amor sobre cada um de nós, em nome de Jesus, porque só o Senhor é grande, grande para fazer maravilhas, coisas que para nós é impossível, mas para Deus é possível. Aleluia! Então adoramos o Senhor, te adoramos o Senhor. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Aleluia, aleluia de toda a terra. Grande, grande é o Senhor, e você está agora. Que nos ajude a por isso já te pedimos, você queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por a honra em nossas vidas, porque não sempre me amor. O sol és Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, Jesus, queremos o teu nome grandíssimo e agradecer-te por a honra em nossas vidas, olhando sempre o amor. Só és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Uma glória será que se tem toda a terra.
Aleluia. Vamos nos preparar para essa noite, esse mesmo Espírito, declaramos em Espírito e verdade, adoramos ao Senhor, te adoramos, Senhor, porque só Tu és santo. Aleluia. Então, que venhamos, nós não devemos esquecer que a busca da presença de Deus, buscar a presença do Senhor, é o que nos faz fortalecer, que nos dá força para continuar na batalha, na presença de Deus. Deus está com essa mesma fé, continua sempre em nossas vidas. Aleluia, estou declarando, Senhor. Espírito, para que possa em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. E força em vocês,
Deus. Quão maravilhoso é o Senhor, digno de toda honra, toda glória, toda força e poder, pertence a esse Deus, pertence a esse único Deus. Agora esta noite nós estamos diante, onde nós estamos aqui para adorar e louvar o teu nome, e te agradecer por grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, que nesta noite o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nesta noite, meu Pai, a ministração é para engrandecer o teu nome e para levar a mensagem à igreja do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Louvado e exaltado é o teu santo nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque tu és Deus tremendo, Deus maravilhoso. Desde a fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. E nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Igreja, boa noite. A paz seja com todos, amém? Deus abençoe a igreja grandemente nessa noite. Que Deus venha falar aos nossos corações. Que Deus nessa noite venha agradar, amém? Sem mais demoras, pega aí a sua espada, pega aí o seu manual da vida, a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 1, no versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Vai dizer assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos. Pai, nessa noite, meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que ela vem como flecha, meu Pai, cheia e acerte os nossos corações. Meu Deus, toda ansiedade, todo nervosismo, nós colocamos nas mãos do Senhor, meu Pai. Fale à tua igreja aquilo que o Senhor, meu Pai, quer transmitir, para que nós possamos, meu Deus, sair daqui cheio da tua graça e do conhecimento daquilo que o Senhor quer nos passar. Meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. E que nesta noite o Senhor, a tua palavra, seja engrandecida. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, estamos na campanha Jesus é o Cordeiro. O versículo central está no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, onde vai falar que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Essa noite eu escolhi um tema para essa mensagem, e o tema é o amor de Deus para com a sua semelhança, e o Cordeiro vencerá. Deus, na sua infinita misericórdia, sacrificou o Cordeiro Santo para que a humanidade fosse resgatada da condenação eterna e voltasse para aquilo que Deus tinha preparado para a sua semelhança, que é a vida plena e eterna. De Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que Jesus é o centro. Jesus é a peça fundamental. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o centro de todas as coisas. Mas tem algo também que chama a atenção para si, e isso é o pecado. De Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver o inimigo tendo certos tipos de vitórias e certos tipos de possibilidade de atacar o povo de Deus, de ferir o povo de Deus e de perseguir o povo de Deus. Mas eis que eu te digo, o Cordeiro vencerá. No céu houve uma batalha e Satanás, ele queria tomar o trono de Deus, tomar o trono do nosso Criador. Porém, Satanás e os seus demônios são expulsos do céu por desobedecer a vontade de Deus e de não sujeitar e de não ser submisso à autoridade do Senhor. Satanás sabia plenamente o que estava fazendo, e ele fez, meus amados, consciente, e não se arrependeu. As suas decisões foram definitivas. Assim foi condenado ao inferno. Deus, ele criou o céu, a terra. Deus, ele criou tudo que nós vemos. A terra, ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele passeava na terra. Deus, ele criou o céu e a terra, e o Espírito dele se movia sobre as águas. Deus, em 6 dias, ele criou o céu, terra e mar, e tudo que os nossos olhos podem ver. E no 6º dia, Deus criou tudo isso. No 7º dia, Deus, ele abençoou, ele santificou e descansou da sua obra maravilhosa. Obra essa, o mundo dos viventes. Deus viu tudo isso e viu que era bom, mas precisava manter tudo em ordem. E Deus, ele do pó da terra, ele criou o homem. Ele criou o homem para cuidar de tudo aquilo que ele criou. O homem, ele foi criado para cuidar deste mundo. O homem foi criado para cuidar das coisas de Deus.
Deus colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar todas as coisas que o Senhor ali responsabilizou para o homem. O homem é o guardião do jardim. O homem é o guardião deste mundo. E hoje nós estamos vendo como que está indo a direção deste mundo nas mãos do homem. Desde o início, Deus criou o homem para cuidar daquilo que Ele criou, para dominar céu, terra e mar. Este jardim, o Éden, quando eu penso que Deus criou o mundo, e até ontem eu achava que o Éden era um jardim, mas nós vamos ver que Deus ele criou o mundo, e no mundo o Éden é como se fosse uma fazenda imensa, e no meio dessa fazenda maravilhosa Deus colocou um jardim, e colocou um jardim, e ali colocou o homem para se instalar. E nesse jardim, meus irmãos, era cheio de coisas boas, cheio de árvores, plantações, tinha animais, fluía um rio do Éden que passava por esse jardim, e quando chegava no jardim, se formava mais 4 rios. E quando nós vamos ver, aleluia, uma fazenda, um jardim cheio de vida, plantações e água, nós estamos falando de algo tremendo, de algo poderoso. E Deus colocou o homem ali para cuidar disso tudo. Porém, nesse jardim, a qual o homem se estabeleceu, Deus deu a ele todo o comando para dominar todas as coisas. Ali, o homem, ele se chamava Adão, ele trabalhava dia e noite para dar conta do seu trabalho, para fazer a vontade do Criador. Ele plantava, ele cultivava, ele colhia os frutos, tinha muito trabalho, porém tinha algo que estava desagradando a Deus. Deus viu que o homem era só, e Deus disse: não é bom que o homem fica só. E ali mesmo Adão entrou no sono profundo, e Deus tirou das costelas de Adão, e ali formou a mulher, ali formou a ajudadora, ali formou a companheira do homem, ali formou uma mulher para ajudar Adão na sua caminhada. E Adão, quando acordou, ele errou muito. Assim como nós, quando olhamos para a nossa mãe, a nossa esposa, nós agradamos e devemos agradecer a Deus por tudo isso. E Adão não falou: aí está a varoa, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, meus amados, até aí estava tudo tranquilo, estava muito bom, estava tudo bom. Porém, nesse jardim, ali também estava a serpente.
Ela entrou no jardim e viu aquilo que Deus amava. Deus amava a sua criatura. Deus ama o homem e a mulher com o qual Ele criou. Quando nós vamos olhar Gênesis 3, e é bom a gente prestar um pouquinho de atenção nisso. Gênesis 3, 1, 2, 3. A serpente, meus irmãos, era mais astuta que todos os animais de lá. A serpente, ela perguntou para a mulher: é verdade o que Deus tinha falado sobre não comer dos frutos do jardim? Quando nós olhamos e vemos como Deus falou com Adão que o jardim estava formado, tinha todos os tipos de coisas, de frutos de árvores, que Adão poderia se alimentar e comer, porém, tinha uma árvore no jardim que ele não poderia tocar. A árvore essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele fez essa pergunta para a mulher. Ele queria induzir Eva a desobedecer a Deus, assim como ele foi. Quando nós olhamos para nós, quando nós pensamos no jardim do Éden, nós podemos colocar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho. E muitas das vezes as pessoas chegam até nós com perguntas e muitas das vezes nós não prestamos atenção. Deus criou o Éden, o jardim, o homem e a mulher. Mas ali Satanás foi astuto e perguntando isso para a mulher, já logo lançou uma dúvida. Se a mulher tivesse observado, e é isso que nós devemos fazer quando nós estamos diante das nossas vidas, da nossa família, do nosso casamento, porque quem está perguntando é quem está fora, não está vivendo o jardim, não está vivendo o relacionamento, não está vivendo na família, não está vivendo na casa de Deus. Ela poderia somente ser ouvido, mas ela respondeu. Ela, por sua vez, responde à serpente: podemos comer sim dos frutos das árvores. Até aí não tinha problema nenhum. O inimigo, ele ia tentar uma outra situação, mas ela foi além. É por isso que nós devemos prestar atenção, porque muitas das vezes nós estamos dando bagagem para o inimigo nos prejudicar. E ela respondeu: aleluia. Podemos sim comer dos frutos das árvores, porém, é certo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não podemos, porque Deus falou certamente que nós morreríamos. Percebe que Eva era dar mais bagagem, era dar ao inimigo algo para ele trabalhar, para se prejudicar. Primeiro o poder, depois a criatura. E muitas das vezes nós vamos olhar para as nossas vidas, estamos dando atenção mais
ajudar, entre aspas, mas verdadeiramente, aquele que não vive a história, não vive o relacionamento, não vive com a família na casa de Deus, ele vai vir para nos destruir e destruir a gente com aquilo que nós mesmos oferecemos. A serpente, comparado, ela logo injeta a Eva: certamente vocês não morrerão, certamente vocês serão como Deus, vocês serão conhecedor do bem e do mal. E a mulher, vendo que o fruto era agradável, e quando nós falamos de relacionamento, família, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos favorecendo o inimigo, com aquilo que nós estamos observando. Tomar muito cuidado com aquilo que é agradável aos olhos, mas malefe ao corpo e à alma. Eva, então, come aquele fruto porque era agradável e dava conhecimento. E como não bastasse, leva para Adão, ali todo ocupado. E nós precisamos perceber isso, gente. Que muitas das vezes as coisas chegam, nós não temos tempo para nada, e nós vamos aceitando, vamos pegando, daqui a pouco estamos todos condenados. Um simples momento que nós poderíamos ter tirado uma atenção para o casal, uma atenção para a família, uma atenção para o filho, nós logo sugerimos e damos resposta e dá para cá. Estou comendo, não estou vendo. A mulher me deu, e é isso mesmo. Quando Adão come o fruto, logo percebe. Ele olha. Olha, que é isso? Olha, também. E nisso, a nudez revista. O casal que estava no Éden, os casais, a família, a igreja, que falam para descer para fora as coisas que não deveriam, acabam percebendo que foi totalmente prejudicial aquilo que eles fizeram, que eles acharam que seria agradável e conheceriam a verdade, conheceriam o bem e o mal. Porém, todos os dias na virada, Deus, ele visitava o seu jardim, ele visitava o Éden, e o casal percebeu a voz de Deus, e ali eles esconderam. Eles já tinham errado, um erro de se esconder, puxou outro erro. E quando Deus pergunta a Adão, cadê você? E Adão responde: Senhor, estou aqui, estou nu, por isso me escondi. E Deus disse a ele: quem foi, Adão, que disse para você que você está nu? Acaso você comeu do fruto da árvore que eu ordenei para não comesse? E Adão, na sequência de mais um erro, de transferir ou justificar o erro dele, ele transfere a culpa para a mulher. Senhor, a mulher que tu me deste me deu de comer o fruto. Ali, Deus pergunta à mulher: mulher, o que fizeste? Mais uma transferência. Quando nós olhamos para nós, quando nós fazemos errado, a primeira coisa que nós vamos tentar é esconder o pecado, é esconder o erro, e automaticamente nós erramos de novo
e pecamos de novo. Assim aconteceu. E a mulher, ela transferiu a culpa. Senhor, a serpente, ela me seduziu, ela me induziu, ela me enganou. Cuidado para quando você levar para terceiros aquilo que só você e o seu esposo resolvem, aquilo que só a família que está vivendo resolve, aquilo que só a igreja do Senhor resolve. E resolve na presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com ali colocando para fora, mas para Deus. Porque se as coisas estão difíceis para nós, você acha que as pessoas que nem estão vivendo, ou nem é meio do nosso convívio, vai te favorecer? E Deus disse à serpente: por causa do que fez, você é maldita entre todos os animais, sejam domésticos ou selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E mais, ainda porém inimizade entre você e a mulher, e a descendência dela pisará na sua cabeça, e você ferirá o calcanhar. Meus amados, essa história, essa passagem, foi lá no Jardim do Éden, que está falando do pecado original, a qual Adão e Eva caíram. E aqui começou consequências de erros e de pecados. A mulher foi dada sofrimento, a mulher foi dado dor do parto, o desejo dela é para com o marido e o marido abandonará. Ao homem, por ter ouvido a sua mulher e não estado atento e comido no fruto da desobediência, ao homem a terra ficou maldita. O homem em fadigas terá que sustentar a sua vida, a sua esposa, com muito trabalho, com muito suor. E para comer o pão, ele terá que desempenhar grandes serviços forçados, até que ele morra e volte para a terra de onde ele veio. Do pó vieste e do pó retornará. Pense comigo aqui que tudo isso, a vontade de Deus, a criação de Deus, os planos de Deus, estava tudo acabado. Aquilo que era para ser uma descendência de povos, de raças, línguas e nações, vivendo plenamente aquilo que Deus queria para eu e você, para nós vivermos uma vida plena e eterna. Ali começou grandes problemas. Ali começou algo que seria prejudicial para todo o ser humano. Mas nós vamos ver que Deus, Ele teve compaixão daquele casal. Diferente de Satanás, que fez tudo pensado e definitivo e não se arrependeu, ao se esconder a sua nudez, Deus vê ali que ele tinha se arrependido de ter dado ouvido ao inimigo. E Deus teve compaixão, porque ele mostrou-se envergonhado, porque o casal se mostrou com medo. E verdadeiramente, meus irmãos, era para ter medo mesmo, era para ter medo mesmo, porque as consequências elas foram muito
Ali Deus mostra a compaixão de Adão e de Eva. Deus ali faz roupas de pele e cobre a nudez de Adão e Eva. E como todo pecado, todo erro tem as consequências, aqui não foi diferente. Era o casal que Deus criou, sim. Era a criatura que Deus ama, sim. Porém, Deus, quando fez a roupa de pele, os expulsou do jardim. Porque a desobediência tem esse poder de levar um erro adiante. E Deus, vendo que as coisas podiam piorar, porque ali também existia a árvore da vida. Ali existia a árvore da vida, e na forma que Adão e Eva assumiram, de uma forma pecaminosa, Deus resolveu expulsar eles também. Porque se eles, com a desobediência, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e se continua no jardim, eles poderiam também comer do fruto da árvore da vida. E assim, meus amados, ali, a forma que eles tinham assumido, uma forma pecaminosa, seriam para a eternidade. E Deus, ele não criou o homem e a mulher. Deus, ele não os criou para viver a eternidade no inferno. Deus colocou ali no jardim, quando expulsou o casal, querubins. E esses querubins, eles estavam com espada flamejante em todas as direções para proteger o jardim, e em especial a árvore da vida. Fomos criados para cuidar e guardar as coisas que Deus criou. Fomos criados para criar e cuidar uns dos outros. E não, em hipótese alguma, deixar terceiros criar situações para nos envergonhar, para nos afastar de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes as pessoas vêm sorrateiro, suave, com a cara limpa, lavada, com a fala mansa, querendo ajudar, quando na verdade ela quer te destruir. O pecado original levou o homem e a mulher a serem expulsos do lugar de onde nunca deveriam ter saído. E mais, trouxe dores, sofrimentos, acabou a paz. Vieram cansaço, fadigas, e para comer do pão, temos que trabalhar muito, suar muito, e como não bastasse, trouxe morte física e espiritual para eles e para a sua descendência. Fomos condenados à morte, e até hoje, meus amados, até hoje, essas desobediências acontecem em nosso meio. E quando nós olhamos para nós, o quanto somos desobedientes para com Deus, para as coisas de Deus, nós estamos esquecendo o preço e as consequências que isso traz. A todo momento nós estamos sendo direcionados a uma vida sofrida, escrava e derradeira, e não em modo galopante, não. Antigamente se falava que quando ia rápido ia galopando o cavalo, mas hoje nós estamos na era digital e nós estamos caminhando para o inferno em modos online, rápido. Adão, quando colocou todos os nomes das criações que Deus estava no
ovelha de Eva. Eva quer dizer mãe de todos os seres humanos, mãe de todos os viventes que vir futuramente a vida. Deus fez de Adão e Eva se envergonhar da sua nudez. Ali trata de sacrificar um animal para produzir roupa para vesti-los. A Bíblia não vai falar, não vai dizer qual animal era, mas se nós atentarmos, este ou esta roupa que Deus fez era de pele. E uma busca rápida do Google você vai ver quais os animais daquela época tinham pele. E vamos ver muitos répteis, anfíbios, né? E ali a gente vai isolando um por um. E ali nós vamos descobrir que naquele tempo a ovelha tem pele. E da ovelha ali o cordeiro. Por isso que nós conjecturamos que o animal que foi sacrificado foi o cordeiro. E Deus produziu roupa para vestir o homem e a mulher que ele lançou fora do jardim. Aqui vemos um paralelo de sacrifício de animais para a expiação do pecado. E que mais tarde, com Abraão e também por Moisés, que Deus instituiu Moisés a sacrificar o animal, em si o cordeiro, para a expiação do pecado, e também na sequência eventual morte sacrificial de Cristo para a expiação dos pecados da humanidade. Uma vez que Deus disse à serpente que o descendente da mulher iria ferir a sua cabeça, aqui houve esperança para mim e para você, houve esperança para a humanidade. Mas verdade é que o casal Éden não conseguiu manter aquilo que Deus tinha preparado para eles. O casal, eles não conseguiram, por causa da chegada da serpente, chegada de Satanás, da chegada de terceiros na vida deles. Eles foram expulsos do jardim e as consequências foram grandiosas. Mais tarde, ao passar da descendência, ali Deus chama Abraão e diz: Abraão, você vai para uma terra desconhecida, você vai para uma terra longe, uma terra que eu te mostrarei. Através de você, Abraão, farei uma grande nação, por meio de Isaac. Abraão creu, seguiu a vontade de Deus, e ali se tornou pai da fé. O mesmo, ao longo do tempo, caminhando com Deus, obedecendo ao Senhor com grande fidelidade. E sempre perguntou, Deus me prometeu que através de mim viria uma grande nação. Abraão, de idade avançada, e Sara, sua esposa, também, já estava perdendo as esperanças. Mas Deus é Deus que, quando fala, não importa o tempo, porque tudo está nas mãos do Senhor. Ali, meus amados, a grande promessa que Deus tinha prometido a Abraão, ali o seu filho, ali a sua descendência tinha chegado. E ali tinha chegado Isaac. Mas
também chega às consequências. Aquele casal não é, que tinha desobedecido e não foi fiel àquele que Deus pediu, também chegou uma prova grandiosa para Abraão. E Deus disse a Abraão: Abraão, vai, pegue o menino, pega a sua promessa, leve ao monte, e ali Abraão sacrifica a sua promessa para mim, sacrifica o seu Isaac, sacrifica a sua descendência para mim, Abraão. E Abraão, isso não foi fácil, com certeza. Quando nós vamos ver aquilo que nós gostamos, sacrificar não é fácil. Porém, amados, Abraão, ele obedece a Deus. E da forma que Deus pediu, tudo ia acontecer. Levamos aqui para nós. E quando nós olhamos para a igreja, muitas das vezes queremos algo grandioso, queremos algo da parte de Deus, queremos que Deus entre em questão, faça aquilo que nós estamos no momento pensando, no momento querendo. Mas quando Deus pede sacrifício, sacrifica seu tempo, vem na minha casa, sacrifica seu tempo, acorda às 3, 4, 5 da manhã, vem falar comigo. Muitas das vezes nós queremos muito, mas não queremos sacrificar, não queremos doar nada. Abraão foi diferente. Tudo que Deus pediu, ali ia acontecer. Porque imagina comigo, se Abraão nega esse pedido, mais uma vez ali, a desobediência, a infidelidade ia estar na conta da humanidade. Abraão ali prepara tudo: o altar, a lenha, o fogo, o cutelo. Abraão era crente para tudo. Isaac também. Pai, está tudo aí. Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Abraão no velho tempo responde: Deus proverá. Vem cá, meu filho. E Abraão já levanta a mão com o cutelo empunhado. E ali o anjo bradou: Abraão, não faças mal ao menino, porque Deus viu em você grande obediência e fidelidade. Não negaste a tua promessa, não negaste a mim a tua descendência, não negaste a mim o teu filho Isaac. E ali Deus, mais uma vez, ele provê o cordeiro, porque o sacrifício tinha que acontecer. E a obediência e a fidelidade de Abraão agradou a Deus. E falou: ali está o cordeiro. E ali Abraão pegou e buscou o cordeiro e sacrificou a Deus. Assim Deus, com a fidelidade e a obediência de Abraão, fez uma grande aliança. Abraão, ser tu uma bênção. Abraão, de ti será bem-vindo uma grande nação. Abraão, você será pai de multidões.
E ali, meus amados, Deus falou: e eu te abençoarei. Mais uma vez, Deus ele providenciou um sacrifício em troca de uma vida. E quando nós vamos ver a vida, nós já olhamos nações, nós já olhamos multidões, porque Isaac seguiu adiante. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel. Essas tribos viviam em Canaã. Canaã, nesse tempo, houve muita fome, severas secas, e a forma que aquele povo viu de sobressair era migrar. E ali eles migraram para o Egito, onde mais tarde a descendência de Abraão ficou numerosa, ficou grandiosa. E isso, meus amados, assustou o Egito, assustou o Faraó. E Faraó tomou medida e escraviza o povo de Deus, e escravizou com severas punições, crueldade, e mesmo assim aquele povo crescia, e nós ficamos parados, ficamos prostrados. Está doendo aqui, isso não vai para frente, isso não adianta, murmurando, reclamando, rebelando, em meio às dificuldades. Quando nós somos filhos da promessa, não importa aonde nós estivermos, ali nós vamos produzir, ali nós vamos crescer. Não importa quanto o inimigo venha fazer mal, o que importa é que aquele que é o dono de tudo está conosco. E ali ele nos dá força em meio a lugares hostis, para que nós possamos prosseguir, produzir e crescer e multiplicar, porque a vontade de Deus é isso, que nós crescemos e multiplicamos. Aleluia. Tu és soberano, tu és poderoso. Mas isso chegou ao fim, porque aquele povo não aguentava mais tortura e crueldade. Eles se cansaram de tanta escravidão, e até que clamaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E Deus ouviu o seu clamor. Deus levantou ali Moisés, e através de Moisés fez grandes coisas sobre o Egito. Havia 10 pragas, Deus enviou no meio daquela nação, para aquele Faraó, aquele povo egípcio, saber que aquela nação, o qual estava sendo escravizada, tinha um Deus poderoso para com eles. E Deus lançou as pragas, mas Faraó continuava com o coração endurecido. Até, meus amados, que Deus lançou a 10ª praga, e aquela praga era para matar todos os primogênitos que viviam no Egito, entre humanos e animais. Deus fala para Moisés, instrui Moisés: Moisés, pega o cordeiro, sacrifica, faça com que o povo faça da mesma forma, e passe-nos o umbrais da porta, porque esta marca será para quando eu enviar o anjo da morte, eles vejam e não façam nenhum mal para o meu povo. Ali, meus amados, Moisés fez desta forma. E quando esse anjo da morte passou, houve morte no Egito inteiro. Porém, o povo de Deus, a nação de Deus, nada os atingiu. Mais uma vez, nós vamos ver
O povo saiu em direção ao deserto, porque Deus queria que o povo fosse ali, adorado e se sacrificar ao Senhor. Mas o povo não saiu de mãos atadas, o povo saiu com grande riqueza, cheio de ouro, de joias, de roupas, alimentos e muitas riquezas, e Deus cumpriu o que tinha dito a Abraão, porque ele tinha falado para Abraão: a sua descendência será escrava em terra alheia por 400 anos. Mas Abraão, fique tranquilo, que ela vai sair de lá levando grandes riquezas para adorar a mim no deserto, para sacrificar a mim no deserto. Está lá em Gênesis 15, 13, 14. Vai lembrar, mesmo saindo do Egito, uma terra prometida, ainda assim, a desobediência e a rebeldia no meio daquele povo trouxe também mais grandes consequências ruins para eles. O povo ainda assim deixando de ser usado pelo inimigo e afastou e rebelou contra Deus. Já era uma nação grandiosa em número de pessoas, mas deixou de ser devota a Deus e negligenciou as coisas de Deus. O povo ficou desanimado e não se esforçava para estar na presença do Senhor. O povo não mais se esforçava para buscar a Deus, acabou sendo dominado por nações, acabou sendo dominado pelos persas, pela Babilônia. Um povo numeroso, ali onde Deus enviou profetas, ali onde Deus enviou anjos, falou com sinais magníficos do céu, ali onde Deus fez coisas estrondosas e magníficas na terra, e simplesmente tudo que Deus fez para que o povo prestasse atenção, o povo nada fez mais do que ignorar os grandes feitos do Senhor. E ali, meus amados, o silêncio de Deus chegou e durou 400 anos esse silêncio. Ali, aquela nação, aquela descendência grandiosa, murmurava, reclamava, e olha aquele povo que Deus fazer grandes coisas no nosso meio. Deus fez grandes coisas no meio daquele povo, na trajetória daquele povo, uma terra prometida. E não é diferente nada de hoje. Deus está fazendo grandes coisas à nossa volta, no nosso vizinho, na nossa sociedade, na nossa igreja. Deus está curando, está libertando, e muitas das vezes nós estamos ignorando a presença de Deus. Nós estamos ignorando simplesmente a presença do Senhor. O povo, nesses 400 anos que Deus ficou em silêncio, ele se dividiu. E ali, meus amados, surgiram novas visões do reino de Deus. Surgiram grandes coisas para que o povo também buscasse a Deus, para que o povo tivesse fé e esperança e confiasse em Deus. Muitas mudanças aconteceram, tais como políticas, sociais e religiosas. Grandes mudanças estão acontecendo à nossa volta. E ali Deus estava em silêncio. Mesmo em silêncio, eu e você, nós precisamos saber que Deus ainda está trabalhando. Deus estava trabalhando esses 400 anos uma maneira de salvar, de sarar, de cuidar
foi rompido, ele foi quebrado. Quando nós olhamos para o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e nós levamos até quando João apareceu no deserto pregando ao povo, levou-se 400 anos, e Deus trabalhou para que o povo não fosse sucumbido. Deus trabalhou no silêncio, e Deus muitas vezes nós chamamos a atenção, nós oramos, nós clamamos, ele continua em silêncio. Não perca a fé, não perca a esperança. Deus está ali, Deus está te ouvindo, e no momento certo, eu não sei o que se passa, mas no momento certo, Deus vai te responder. E assim ele respondeu àquela nação, porque João apareceu no deserto pregando ao povo, levando o povo ao arrependimento. João aparece ali pregando para aquele povo, para o povo se arrepender dos seus maus caminhos, para o povo se arrepender dos seus pecados. Aquela geração, aquela descendência, aquela grande nação, mesmo conhecendo Deus, mesmo olhando os grandes feitos do Senhor, ainda não estava preparado. E João estava no deserto, pregando e batizando nas águas, para aquele povo se arrepender, para a remissão do pecado daquele povo. E João dizia que o reino de Deus estava perto. Ainda assim o povo, ele vivia uma vida devassa, ele vivia uma vida sofrida e marcada por dominações estrangeiras, pecando, sendo infiel, desobedecendo a Deus. E João estava ali com o seu batismo nas águas, e esse batismo tinha toda a legalidade para Jesus. Quando o povo se arrependia dos seus pecados, descia as águas, o povo mostrava realmente que reconhecia o seu erro, reconhecia o seu pecado. O povo reconhecia que estava em dívida, errado diante de Deus, e aquele povo se convertia e seguia para diante. O povo seguia as leis de Deus, seguia conforme Deus queria que eles fizessem. A espera do Messias, a espera do Cordeiro, a espera do Salvador do seu povo. Certa vez, João, pregando ao povo no Rio Jordão, ele falava: eu batizo com água, mas aquele que após mim vem, esse batiza com fogo e com o Espírito Santo. João dizia isto quando Jesus estava ali, presente e caminhando para ele. Quando Jesus estava ali, João viu verdadeiramente: eis aí aquele a qual eu falava com vocês. Arrume suas veredas, arrume os seus caminhos, se arrepende, volte para Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino conjecturando aqui aquele povo andando, caçando para Brooklyn, com animais de quatro patas, cordeiro. O povo estava morto espiritualmente. E João olhou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus caminhando ali mesmo, ele é batizado por João nas águas, e João viu o Espírito Santo de Deus descer em Jesus. Jesus foi batizado, assumiu o seu ministério, chama o povo ao arrependimento. Aqui nessa noite não é diferente.
pensamentos seus, Ele sabe os nossos corações, Ele sabe tudo sobre nós. Jesus começa ali o seu ministério, chamando o povo ao arrependimento para que o povo se afastasse do pecado e voltasse para Deus, e o povo mesmo assim continuava. O povo mesmo assim continuava em pecado. O povo mesmo assim continuava em pecado. O povo mesmo assim continuava desobedecendo, sendo infiel e pior, rebeldes, se rebelando. E isso, meus amados, teve um alto preço, porque Jesus, Ele veio como cordeiro para salvar a humanidade. E Jesus foi condenado à morte, e morte de cruz, e era uma morte a mais humilhante que tinha naquela época. Assim, cumpriu-se Isaías 53, 4, 5 e 7. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as nossas falhas e ficou calado como ovelha. Ele foi para o matadouro, cordeiro, mudo, por mim e por você. Porque assim também como Abraão, obediente e fiel, assim também foi o Filho de Deus. Ele veio para salvar a humanidade. E veio para salvar de uma vez por todas. Como o cordeiro foi expiado para aqueles que Deus o confiou. A graça de Deus nos incluiu na salvação. Através do cordeiro que foi colocado no madeira, crucificado e morto, eu e você, nós fomos salvos. Deus nos incluiu na salvação mediante Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, de maneira nenhuma, nos lançou fora. Porque, amado, nós mesmos, com a nossa força, com os nossos pensamentos, com os nossos discernimentos, nós, com tudo que somos, nós não conseguiríamos a salvação com a nossa força. Nós não conseguiríamos a salvação por nós mesmos. E Jesus, Ele não nos lançou fora, porque Deus, desde a fundação do mundo, confiou a nós a Ele. O sangue foi derramado por mim e por você. E ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado e morto. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de seu Pai. E a mim garantiu que todo aquele que crê no Filho de Deus, mesmo que tenha morrido, ele viverá. Mesmo que esteja morto, se crê em Jesus, se morreu crendo, e nós
seremos salvos e nós caminharemos para a vida eterna. Deixo uma mensagem para você. Eu leio Apocalipse. Apocalipse 17, 14 vai dizer, Apocalipse 17, 14: lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, os eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. A vitória do Cordeiro é iminente. Cristo vencerá. Todos nós somos chamados por Deus, desde Abraão até hoje. Nós somos chamados para a salvação mediante o Filho de Deus. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos desde a fundação do mundo para a salvação através do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas, amados, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Nós precisamos nos manter fiéis, caminhando com Cristo. Neste momento, eu convido aos diáconos para se preparar e ungir a luz. O Cordeiro vencerá. A morte, ela não teve o poder de deter o Cordeiro de Deus, o qual a si mesmo caminhou, pode ungir a igreja, o qual a si mesmo caminhou mudo para o matadouro, e não foi como Pilatos, não foi Herodes que o condenou à morte. O que condenou a morte de Jesus foi eu e você, foi os nossos pecados e transgressões. Isto condenou Jesus. E Deus, na sua infinita graça, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique de pé neste lugar. Meus amados, tudo aqui pregado, tudo isso que Deus falou aos nossos corações, eu não sei se é novidade para alguns, mas para a maioria da igreja, isso já é notório, isso já é conhecido. Tudo isso nós sabemos, e não é segredo para mim nem para você a salvação mediante ao Filho de Deus. Mas o que eu deixo para a igreja nesta noite é uma pergunta. E a pergunta é: quando é que o que você ouviu nesta noite vai se tornar prática e vai se tornar realidade em sua vida? Fica essa pergunta para você, porque nós sabemos de A a Z, do alfa ao ômega, de norte a sul, de leste a oeste, a salvação não está escondida para nós, porque desde a fundação do mundo, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e nós precisamos nos manter fiéis a Ele e seguindo o Deus. Que nesta noite, meus amados, essa pergunta ela se encaixa em
sua mente e seu coração que você busque. Quando é que isso vai fazer verdadeiramente parte da sua vida? Quando é que isso vai fazer verdadeiramente prática e realidade em nossas vidas? Feche seus olhos nessa noite e ore. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, diante dessa palavra, diante dessa presença gloriosa, magnífica do Senhor, nós aqui, meu Pai, de coração aberto, com o coração grato, meu Deus, nós queremos te agradecer pelo maior milagre que nós vivemos, que é o milagre da salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor neste caminho nos fortaleça, que nós verdadeiramente, meu Pai, venhamos encontrar com Cristo e caminhar com Cristo, meu Deus.
almoço. Assim, só por mais alguns instantes, nós já vamos nos preparar para ofertar a casa do Senhor. Dia 7 nós teremos a live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Os médicos já podem pegar os envelopes para a igreja para ofertar. O médico dos médicos vai operar. Nós estamos entregando a igreja. Essa será a nossa última semana. Mostra para a igreja para mim, nós ver. Quem ainda não levou 5 frascos de óleo, um desse você vai ficar na sua casa, porque no dia da live você vai acompanhar na live. O pastor Mário vai ministrar, vai usar óleo e ele vai orientar como você vai utilizar. Os outros 4 você vai evangelizar alguém, vai entregar para um parente, alguém que está desviado, alguém que está afastado, alguém que precisa assistir essa live. A live terá pregação, oração e terá ministração da oração por cura e por libertação. No vitrine que você recebeu, tem um folderzinho, né? Já está pregado aí, o dia da live, o horário da live e o link, né? Onde será transmitida essa live. Então, dia 7. E dia 7 nós iniciaremos 21 dias do jejum da vitória, aonde todas as igrejas do Evangelho Quadrangular estará dentro deste propósito, orando pela sua vida, orando pela sua família, e nós não estamos fazendo diferente no nome de Jesus. Você vai agora se preparar para ofertar e devolver o dízimo à casa do tesouro. Pode preparar a igreja nesta noite. Toda vez que você oferta, toda vez que você devolve o dízimo, você está mantendo a casa de Deus. Nós somos privilegiados por manter a casa do Senhor. Ser dizimista e ser ofertante. Não é palavra de homem, mas é palavra da palavra de Deus. O Senhor disse, né? Trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor chamou a igreja de casa do tesouro e casa dele. Então nós temos que tratar a igreja como a casa do tesouro. A casa do tesouro é o lugar mais lindo que tem. Toda vez que você vai entrar, você vê os filmes, né, que eles vão mostrar onde é guardado os ouro, onde é guardado as coroas, né? Como que é o ambiente? Como que é o ambiente? Cheira a riqueza, cheira a riqueza. Amém? Do lado de cada tela você sente o cheiro do ouro, você sente o cheiro da prata. O que eu quero dizer com isso, irmão? Tudo de melhor para a casa de Deus. E nós somos privilegiados por ter a oportunidade de entregar o de melhor para o Senhor. Então, oferte teu Pix da igreja, esse envelope branco que eu tenho o QR Code, tem a máquina de cartão que você também pode usar. Então, vamos apresentar Deus glorioso. A ti consagramos os dízimos e as ofertas nesta noite. Em obediência à tua palavra, repreendo o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Abre a janela dos céus e derrama bênçãos repetidas sobre a vida do teu povo. Pai amado, aquele que planta essa semente, que ele possa colher 30, 60, 100 vezes mais. Deus soberano, as indenizações que está para sair, Pai amado, retirei do teu povo, que o Senhor possa mover as tuas mãos poderosas, dando condições àquele que precisa pagar, para que ele pague no nome de Jesus. Porque às vezes Deus nós olhamos, isso tem muito dinheiro, tem muito, mas é muita, é um montante, que o Senhor possa prover para que os teus filhos sejam abençoados e que não haja prejuízo para ninguém, no nome de Jesus. Assim como os teus filhos são provedores nesta casa, que o Senhor também seja provedor na casa deles, em nome de Jesus. A salva vai passar e você pode ofertar nesta noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos nessa semana na terceira semana da campanha Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa campanha ela é intencional, porque nós vamos passar pela Semana Santa, vamos falar da morte e da ressurreição de Cristo, e nós vamos entregar para você mais adiante, né, vai ser exatamente no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, aleluia.
Você vai levar para a sua casa, já está aqui no altar, sendo consagrado o suco da videira, simbolizando o sangue de Jesus, que você vai passar nos umbrais da sua porta, e o devorador não entrará, ou o anjo da morte não chegará, no nome de Jesus. Sexta-feira, às 19h30, estamos dentro deste propósito. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica de 9 às 10 da manhã, e à noite nós estaremos entrando na quarta semana da campanha O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nesse domingo nós vamos deixar o nosso fast show organizado. Você pode dar glória? Dia 19 de julho será o nosso fast show. Aleluia, irmãos? Nós vamos nos preparando, vamos animando o Espírito mais do que ele é. Vamos ficar de pé, retornar para o nosso lar nesta noite. Glorioso Deus, te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Pai, nos leva de volta para o nosso lar, nos guardando, livrando de todo mal. Nos dê uma noite de sono de descanso, e que o dia de amanhã seja muito melhor do que o dia de hoje. Meu Deus, cada visitante, cada membro, cada simpatizante, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente no poder do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Cumprimente o irmão e irmã que está do teu lado, foi um prazer cultuar a Deus contigo nesta noite.